Olá, a paz do Senhor Jesus. Estou de volta com uma série de estudos sobre a educação de filhos. Se porventura você perdeu grandes temas que já gravamos, você pode acessar o canal que edifica a sua vida, youtube.com/Edson Lunardelli. Procure lá a playlist Educação de Filhos e você poderá usufruir de grandes temas sobre a educação de filhos. Hoje eu separei para vocês o Salmo de número 127, versículo 3, um texto muito conhecido, mas que vamos trabalhar um pouco nele hoje. Diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Com esse texto, vamos falar um pouco sobre a responsabilidade mais importante de um pai e de uma mãe. De acordo com a palavra de Deus, meus queridos irmãos, nos tornamos responsáveis pelo dom da vida, pelo fato de Deus ter confiado a nós sua criação. Deus, como um criador responsável, ele tem um propósito, ele tem um plano para tudo aquilo que ele cria. Filhos e fruto do ventre se referem aos resultados físicos da reprodução humana. A frase que encontramos nesse texto dizendo herança do Senhor se refere à origem da vida da criança. Os filhos são fisicamente um produto dos pais, mas Deus é a fonte da essência da vida de cada filho. Glória a Deus. Esta palavra herança, traduzida do original hebraico, significa uma herança que não é dada de acordo com direitos hereditários, mas sim um presente do doador, de livre e espontânea vontade. Ou seja, em outras palavras, na simplicidade, seu filho é um presente de Deus. Glória a Jesus. A maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos, ainda nem descobriu sequer o propósito para a sua própria existência, muito menos o propósito para os seus filhos, por estarem talvez distanciados da palavra do Senhor. O homem não é um criador responsável e se encontra muitas vezes como um pai basicamente sem planos, sem propósitos para os seus filhos. Depois de ter filhos, o que os pais fazem? Os pais começam a visionar como eles serão quando crescerem. Isso é normal. Nós vemos isto nitidamente nos olhares dos pais. Esperam que seus filhos se tornem adultos, bem ajustados, virtuosos e, logicamente, educados. Entretanto, pouquíssima atenção é dada em como conseguir obter esses resultados, já que queremos filhos ajustados, filhos virtuosos, filhos educados. Porém, como isso acontecerá se não damos atenção nenhuma para a palavra de Deus para conseguir obter tais resultados para nossas vidas? Mas eu quero lhe dizer o seguinte: Deus tem um plano. Sim, Deus tem um plano e propósito para cada filho. Você tem observado o seu filho? Pois saiba que Deus tem um plano e tem um propósito para cada um deles. Cada um deles é uma vida colocada por Deus numa família específica como parte do seu glorioso plano. Deus colocou os filhos sob o controle de seus pais por aproximadamente 1/3 da sua vida. Portanto,
os pais são responsáveis por instruir os seus filhos de acordo com os padrões divinos, de acordo com os padrões bíblicos de Deus. Vejamos alguns textos sagrados para que você entenda qual é a vontade de Deus para com a sua postura como pai. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 nos diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Lembremos-nos ainda do que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo de número 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. E o que dizer então do texto áureo da educação de filhos, que é Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amados, com esses textos sagrados, nós não temos dúvida nenhuma de que as crianças devem ser educadas pelos seus pais. Se como pais desejamos o melhor para os nossos filhos, nós devemos guardar esses mandamentos e educá-los. A educação requer que você, como pai e como mãe, ensine e que seus ensinos sejam aceitos. Porém, antes de seu filho receber suas instruções, ele precisa primeiro honrar sua posição. Lembremos-nos aqui de que já gravamos um tema falando sobre controle e instrução. Dê uma olhadinha nesse vídeo, nesse estudo. Agora veja outros textos importantíssimos que a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa. Êxodo capítulo 20, versículo de número 12, diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra que o Senhor te dá. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, basicamente ele vai repetir o que está em Êxodo 20 e 12. Mas olha o que Paulo acrescenta, para que você entenda melhor o propósito divino. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ei, filhos, esses textos que acabamos de ler nos declara que os filhos precisam honrar seu pai e sua mãe. A palavra honrar, traduzida tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ou seja, tanto no grego como no hebraico, significa honrar, reverenciar ou possuir grande respeito por alguém. Ora, os filhos são ordenados por Deus a honrar seu pai e sua mãe. Os pais precisam ser respeitados pelos seus filhos devido à sua posição. Muitos pais talvez nem considerem a si mesmos dignos de honra, mas ainda assim ocupam a posição dada por Deus. Entenda bem, essa posição de pai e de mãe foi dada por Deus, de governante sobre os seus filhos. Eles podem se sentir fracassados,
Eles podem se sentir incultos em qualquer área de sua vida. Mas tem um porém, como pais, eles devem ser respeitados. Lembre-se disso. Nunca mesmo um pai e uma mãe deveriam, nem por uma única vez na sua vida, permitir o desrespeito à sua posição. Vou repetir. Nunca um pai e uma mãe deveriam, nenhuma única vez, permitir o desrespeito à sua posição como pai e como mãe. Pois os pais possuem o direito de governar porque Deus deu-lhes esse direito. Não porque o conseguiram, não porque o mereciam, mas é porque simplesmente foi Deus, o nosso Pai Celestial, que lhes deu esse direito. Como pai ou mãe, você ocupa uma posição chave de autoridade. E Deus responsabiliza cada pai e cada mãe pela maneira como que eles educam o seu filho ou cada filho que lhes foi confiado. Portanto, meu querido e amado irmão, é necessário que você compreenda totalmente os princípios de autoridade para que possa aceitar essa posição e atuar com êxito como um pai e como uma mãe. Esses princípios nós trataremos nos próximos vídeos, que estaremos falando sobre essa autoridade outorgada por Deus. Para concluirmos esse estudo de hoje, eu te faço duas perguntas. Veja bem, quando é que uma criança começa a perceber alguma coisa diferente sobre seu pai e sua mãe? Ora, logo após o seu nascimento. Imaginemos que uma criança olhe para o seu pai e sua mãe e diz, eles são enormes. Mesmo quando ela começa a ficar de pezinho, né, que os pais ficam muito felizes. Eu sou pai, eu lembro dos meus filhos quando começaram a ficar de pezinho, gatinhando, começava a ficar de pezinho, a gente fica sobremaneira feliz quando eles começam a dar os seus primeiros passos, né? Aí a face da mamãe e do papai, né, estão muito acima deles, ou seja, está muito acima da criança, tá? Olhando por esse ângulo, os pais acumulam grandes vantagens, já que necessitam obter respeito da criança para educá-los com eficiência. A criança já reconhece a posição de seus pais acima dela e estará pronta para ser ensinada por você, papai e mamãe. Agora, outra pergunta decorrente à primeira. De que forma os pais podem induzir o conceito de honra? De que forma os pais podem induzir o conceito de respeito à sua posição? Ora, um dos princípios, meus queridos, é ordenar que a criança se dirija a eles, os pais, se dirija aos outros com cortesia. Palavras como, por favor, obrigado, sim, não senhor, não senhora. Palavras como, com licença, me desculpe, são princípios que deveriam ser ensinados tão logo a criança possa pronunciar. A criança também deveria ser ensinada sempre
a responder quando lhe for dirigida a palavra. Ela deveria ser ensinada a olhar para você, pai e mãe, quando está falando. Outro sim. Então, logo seja possível, a criança deve ser instruída a não gritar. Presta atenção nisso. Acho que uma das coisas que marca a geração de hoje, que vemos muito, com frequência, estamos vendo isso com frequência, são os filhos, ainda pequeninos, já gritando com o pai e com a mãe. Então, logo seja possível, a criança deve ser instruída a não gritar por você de longe, a nunca entrar num aposento conversando, a não interromper uma conversa de adulto, mesmo que ele esteja ao telefone, né? A menos que seja uma emergência, é claro. A criança deveria ser ensinada, desde então, a olhar por onde anda, não passar por uma porta na frente dos adultos. Vemos isso com frequência. Isso denota uma falta de educação muito grande por parte das crianças, né? A desrespeitar os adultos, aos idosos, e passar na frente deles, né? Quando eles deveriam aprender a respeitar, a ter respeito pelos adultos, pelos idosos, por crianças menores. Até mesmo ser bondosa com os animais. Exatamente. Nunca um pai e uma mãe deve permitir uma criança como forma de brincadeira, né? Que ela bata, que provoque, ou que corra de você, ou que brinque de argumentar com os pais, como por exemplo, o pai diz assim, não, não vai. Aí a criança responde, eu vou sim. Quantas vezes já vimos isso? Aí o pai diz, não, não vai não. E a criança continua respondendo, eu vou sim. Ela bate o pé e diz, eu vou sim. Pronto, acabou. Esse tipo de argumentação ensina o quê? Ensina desrespeito e, consequentemente, levará a criança a desafiar a autoridade dos pais. Com certeza. Exigir respeito de uma criança pequena lhe ensina a honrar seus pais desde o início. Ensinando a criança, ela vai aprender a honrar o seu pai e a sua mãe. Ao contrário daqueles pais que acham graça quando talvez o filho está respondendo, quando talvez o filho começa a argumentar, quando talvez o filho começa a questionar papai e mamãe. O pai e a mãe não devem aceitar. Contanto que os pais ajam com maturidade durante a sua infância, com certeza as crianças manterá o seu respeito ao seu pai e à sua mãe. E outro sim, guarde bem isso. Se os pais agirem de forma imaturamente, quebrando os próprios padrões que ensinam, não cumprindo promessas, brigarem um com o outro, admirar ou rir de práticas erradas dos outros, talvez, às vezes até por diversão, alguém acha que não tem nenhum problema. Se, porventura, os pais agirem de forma imatura, quando roubar, mentir, xingar, meu Deus, quantas vezes vemos pais xingando na hora da ira, né? Tem costume de ficar xingando. Isso causa um impacto tão grande numa criança, né? Então vão confundir a mente da criança
quando a criança observar. Peraí, o pai diz que não é para fazer, mas ele faz. A mãe diz que não é assim, mas ela faz assim. Então as crianças vão se entristecer profundamente, com certeza. E no futuro, muito magoada, a criança vai perder o respeito que havia sido facilmente induzido. Isso se caso os pais agirem de forma imatura. Os pais precisam entender que a maneira como vivem a sua vida afetará diretamente o respeito que seus filhos sentirão durante a adolescência e aos anos seguintes. Contudo, os pais têm direito concedido por Deus de requerer honra por sua posição todo o tempo da sua vida, mesmo que tenham manchado o respeito de seus filhos por eles, tá? Então guarde bem esse texto, guarde bem esta palavra, para que você, como pai e mãe, venha usufruir dessa autoridade que Deus o colocou, dessa posição que Deus otorgou a você, pai e mãe. Que Deus te abençoe e até a próxima.